E Silvinei Vasquez, hein, gente, é mais um aliado de Jair Bolsonaro que foi preso. Nós separamos uma tela com alguns desses personagens ligados ao ex-presidente que estão sendo investigados criminalmente para vocês entenderem, colocarem isso um pouco em perspectiva, entenderem um pouco desse cerco jurídico e político que está se formando no entorno de Jair Bolsonaro. A gente tem primeiro Daniel Silveira. Daniel Silveira, ex-deputado federal, foi preso em 2021 por atacar membros do Supremo Tribunal Federal. A corte condenou ele a mais de 8 anos de prisão. Depois disso, ele chegou a receber o indulto do então presidente Bolsonaro, mas por descumprir repetidas medidas cautelares, Silveira voltou a ser preso em fevereiro deste ano, após o término oficial do mandato dele de deputado. Temos em seguida Roberto Jefferson, também ex-deputado federal, foi preso em outubro do ano passado, pouco antes da eleição, numa cena, assim, num episódio, né, que ninguém vai esquecer, em que ele atira contra policiais federais que cumpriam mandados de busca e apreensão na casa dele, no interior do Rio de Janeiro. O ex-deputado chegou a sair da prisão por questões médicas meses atrás e a defesa pede que ele permaneça preso em um hospital penitenciário. Tivemos Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que foi preso logo após retornar ao Brasil dos Estados Unidos, dias após os atos criminosos de 8 de janeiro. Ele ficou preso por 4 meses, deixou a prisão em maio deste ano para ficar em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Torres tem que se apresentar semanalmente à polícia. Vamos falar aqui um pouquinho agora de Mauro Cid. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele é investigado numa série de crimes, desde o envolvimento no caso das joias sauditas até a suposta fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro, investigação pela qual ele está na prisão desde maio deste ano. Temos ainda Ailton Barros, que é ex-major do Exército, outro aliado de Bolsonaro, apareceu em investigação da Polícia Federal tramando um golpe de Estado com Mauro Cid. Ele também foi preso na operação que apurava a fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro. E, finalmente, Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRF, que foi preso ontem por conta do envolvimento nas operações nas estradas no dia seguinte do segundo turno, que supostamente teriam como objetivo atrapalhar os eleitores de Lula para chegar na votação. Quem está comigo para análise, vamos dar uma olhadinha aqui no meu telão, chega ela, Thaís Arbex. Thaís, cada prisão dessa, cada investigação dessa tem um motivo, motivos muito concretos, como o caso do Roberto Jefferson, que atirou nos policiais, como, enfim, a do Silvinei Vasquez e Yuri também conosco agora. Cada uma delas, de Mauro Cid, elas têm motivos muito concretos, motivos específicos. Mas a gente vai enxergando ali também um caldo político. E ontem, nas redes sociais, com a prisão do Silvinei, a gente via tweets, até a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi fazer uma listinha. É também uma pressão política? Raquel, embora essas prisões elas tenham os seus motivos específicos, o que acho que a gente pode dizer é que em algum momento elas se encontram. Talvez não numa investigação só, mas sempre há discussão da democracia envolvida nessas prisões, ou em relação ao questionamento do processo eleitoral, ou até mesmo, começando ali com Daniel Silveira, de se colocar contra o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem um pano de fundo que é basicamente o mesmo em todas essas prisões. Os ataques ao Estado Democrático de Direito, das mais variadas maneiras, seja por meio de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, com ameaças, inclusive, seja por tentar manipular as eleições, como a gente está vendo agora com o caso de Silvinei, seja
por conta do 8 de janeiro, que foi o ápice de todo esse processo que a gente viu durante todos esses anos. Então, todo o pano de fundo diz respeito a isso, a não, vou usar a expressão que o presidente Jair Bolsonaro adorava usar, o ex-presidente, de ninguém atuar dentro das 4 linhas. Então, me parece que isso está bastante claro. E aí eu não arrisco a dizer que talvez todas essas prisões, investigações, elas se encontrem de fato. Raquel, acho que daqui a algum tempo a gente vai conseguir enxergar conexões feitas pelos investigadores entre todos esses casos. Yuri, a Thaís está chamando atenção para as conexões entre os vários casos que têm o pano de fundo, a maioria deles, né, ali do 8 de janeiro. Né? E que realmente ali muitos vão passando por esse episódio triste aí da história brasileira e tentando fazer essa teia, né? É o caso de Mauro Cid, é o caso de Silvinei Vasquez. Agora eu queria trazer de você a consequência política. Qual é a consequência política para Jair Bolsonaro? É o primeiro de tudo um desgaste de ver tantas pessoas no seu entorno e não são quaisquer pessoas, né? Quando a gente fala de um ministro de Estado, que foi o caso de Anderson Torres, vá lá que o que motivou a prisão de Anderson Torres não foi a sua atuação como ministro, foi a sua atuação como secretário de Segurança Pública imediatamente diante do 8 de janeiro. Ainda no dia 8 de janeiro teve a sua prisão decretada, ainda que ele só tenha ido para a prisão de fato dias depois. Mas é claro que há um desgaste político e que porque todos esses episódios, de uma forma ou de outra, também levaram Jair Bolsonaro a ter que ele próprio esclarecer esses episódios, seja em depoimentos à própria Polícia Federal, teve uma série de depoimentos nos quais Bolsonaro apareceu, ora como investigado, ora como testemunha, mas há o próprio desgaste de ter que ir à opinião pública, ainda que os seus aliados, os seus apoiadores mais fiéis, não importe quem apareça nessas investigações, sempre vão olhar essas investigações com descrédito, não vão considerar Jair Bolsonaro culpado de nada, vão continuar fiéis ao ex-presidente e ele continua mantendo alguma capacidade de mobilização e de liderança dessas pessoas, dessas figuras. Mas fato é que é inegável que há um desgaste para ele, principalmente daquele campo que não concorda, não adere, não apoia o atual governo, nem o petismo, mas não se vê representado por uma forma de atuar na política que, por muitas vezes, resvala nessa falta de institucionalidade e leva ao que aconteceu. Quando um ajudante de ordens é flagrado com falsificação de certificação de vacinação, inclusive do mandatário, inclusive do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, isso o coloca numa situação que acaba perdendo respaldo de uma parte do conservadorismo, da direita, que não quer, que quer atuar dentro, para usar ainda de novo o clichê, o chavão das 4 linhas da Constituição e nem quer apoiar, nem quer aderir ao atual governo de momento.